sou a professora Aline Camacho e hoje nós vamos falar sobre a diferença entre história e memória. Você já parou para pensar o que é memória? E o que é história? Imagino que iriam responder que memória é um jogo ou que são lembranças e que história é uma disciplina que se estuda na escola ou que são contos com lugares fictícios. Enfim, se você pensou assim, não está errado, mas aqui, nesse contexto, temos outros significados e funções. Vamos entender melhor? Primeiro precisamos entender o que é memória. A memória é uma reconstrução do passado, feita de forma parcial e limitada. Por quê? Porque ela não faz análise crítica de fontes, que são documentos, fotografias e objetos. Sendo uma espécie de recorte, ela pode ser utilizada com interesses políticos, econômicos ou por ideologias do presente. Pode ser passada para as gerações seguintes. Observe as imagens do Paço Imperial em tempos diferentes. Se for do interesse ideológico de alguém, a pessoa pode dizer que na primeira foto não havia escravidão, por exemplo. A memória pode ser individual ou coletiva. No caso da coletiva, ela age de acordo com interesses particulares do conjunto social, reforçando a ideia de pertencimento, integração e de continuidade. Compartilham, então, fatos do passado sem senso crítico. Portanto, pode ser um instrumento utilizado para lembrar-se do que se quer e esquecer os fatos que não importam para determinado motivo. Mas o que isso quer dizer? Como exemplo, posso lembrar-me de fatos do meu aniversário de 8 anos e narrar a minha festa. Posso pedir também aos familiares e aos amigos que narrem a mesma festa e cada um irá narrar coisas de seu próprio interesse. Logo, teremos memórias de cada um de acordo com perspectivas diferentes, pois cada narrativa é conduzida de acordo com as vivências de cada um. E a história? A palavra história vem do grego histor, que quer dizer sábio. O conceito de história é um dilema, pois uns dizem ser a ciência responsável por estudar acontecimentos do passado e outros, como o historiador Mark Bloch, que considera que a história é a ciência que estuda o homem e a sua ação no tempo. E quem faz esse estudo é o historiador. Para você entender melhor, vamos continuar pensando em minha festa de 8 anos. A análise das fotografias, dos relatos dos parentes e amigos, nos faz analisar o que aconteceu num todo, não permitindo que apenas a minha narrativa seja a verdade absoluta. Logo, a história é a crítica das fontes. É o uso de teorias, a análise de interpretações do passado. A gente faz história através da análise das fontes históricas, isto é, das cartas, das fotografias, de diários, entrevistas. A história é útil na medida em que nos dá base para construirmos um sentido, para entendermos como as coisas acontecem ao nosso redor e no mundo. E esse sentido será construído através das narrativas, das análises e da pesquisa. Outro exemplo é uma atividade que fiz com os alunos no ano passado e no início desse ano. Eram duas turmas diferentes, que não se conheciam. Esse trabalho foi feito para uma feira da escola e nós construímos um móvel com material reciclado. E cada parte desse móvel era feito com garrafinhas de amaciante, barbante, e cada garrafinha recebeu 2 folhas de papel com relatos dos alunos comentando como foi a vida deles naquele tempo que eles estudaram na escola, já que a turma era de 6º ano e seria o último ano deles na escola e muitos estudavam lá desde a educação infantil. Nesse móvel, além de colocarmos mensagens dos alunos contando como foi a sua experiência na escola durante todos os anos em que estudaram lá, eles também colocaram dicas para os alunos que iriam permanecer. Essas dicas diziam de como seria o 6º ano, como eles vivenciaram aquele ano, quais foram as experiências boas e ruins e também falaram da professora. Logo, podemos dizer que cada mensagem é uma memória, narrada de acordo com a vida e a visão de mundo de cada adolescente. Então, eu tive uma ideia. Depois que nós apresentamos o trabalho na escola, eles guardaram o móvel, né? E eu acabei utilizando esse ano com a turma nova. Por quê?
Eu pensei dos alunos fazerem uma análise sobre todos os relatos dos alunos do ano anterior. Então, a turma nova foi dividida em grupos e cada grupo recebeu algumas mensagens para serem analisadas. Eles deveriam montar um perfil da turma, tirar conclusões das narrativas. Podemos dizer, então, que essa construção, essa análise, é a construção da história da turma 1602 do ano letivo de 2019. Outro exemplo é o Egito Antigo. Veja as narrativas sobre o Rio Nilo. Vamos olhar no slide. As águas do Rio Nilo provêm do Nilo Azul, que nasce nas terras altas da Etiópia, e do Nilo Branco, que se divide no emaranhado de regatos no Sudão Meridional e se origina no Lago Vitória, no centro da África. No Egito, a água do Nilo alcançava o nível mais baixo de abril a junho. Já em julho, o nível subia e a inundação começava normalmente em agosto, cobrindo a maior parte do vale desde aproximadamente meados de agosto até o final de setembro, lavando os sais do chão e depositando um extrato de sedimentos que crescia a um ritmo de vários centímetros por século. Depois que o nível da água baixava, eram semeados os plantios principais em outubro e novembro, que, segundo a espécie, amadureciam de janeiro a abril. Esse texto é de Malik Baines, do ano de 2008, e agora a gente vai fazer a leitura do próximo texto. Hino ao Rio Nilo. Salve, ó Nilo, que brotas da terra e vens dar vida ao Egito. Misteriosa é a tua saída das trevas, ao irrigares os campos criados por Ra. Tu, inesgotável, que dás de beber à terra. Tu crias o trigo, fazes nascer o grão, garantindo a riqueza dos templos. Se paras a tua tarefa e o teu trabalho, tudo o que existe cai no desespero. E espalha as tuas águas, ó Nilo. Percebam que os dois textos falam sobre o mesmo rio, mas aborda de formas diferentes a questão da inundação. Um texto é mais técnico, informando as características do rio e os períodos da inundação. O outro coloca o rio como sagrado, como se ele fosse um deus. Portanto, através dessas narrativas, no caso as memórias, podemos criar a história analisando os documentos e assim compreender como os homens daquele tempo viviam. Eu vou deixar agora para vocês uma atividade bem especial. Entreviste as pessoas que moram com você ou os seus vizinhos. Faça perguntas como onde a pessoa nasceu, quantos anos ela tem, onde ela mora, quanto tempo ela mora naquele local. Anote todas as suas respostas. Depois, compare tudo e analise as diferenças e também as coisas em comum. Mas não esqueça, faça isso através do seu celular ou, de preferência, com quem mora junto com você. E deixo também um desafio. Que tal criar o seu mobile? Separe algumas fotos que sejam de momentos importantes em sua vida e crie legendas para cada uma delas. Você pode fazer o mobile do jeito que quiser, utilizando o modelo que eu apresentei ou usando a sua imaginação. Cada legenda significa a sua memória e o mobile, a junção de todas as memórias, vão representar a sua história. Até a próxima!